Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Levante-se, vamos aplaudindo ao nome do Senhor Jesus. Vamos dar graça, vamos dar glória. Aleluias. Porque nós já estamos na presença do Todo-Poderoso. Amém? Você está feliz em estar aqui nessa noite? Muito feliz? Então vamos falar com o nosso Pai, para que Ele esteja em nosso meio e nos deixe muito mais feliz e preencha muito mais os nossos corações, amém? Eu convido os irmãos que fechem seus olhos, coloquem a mão na altura do seu coração, se desligue de tudo lá fora, esteja somente na presença do Todo-Poderoso. Repita comigo bem alto e bem forte: meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço. Eu te louvo pelo privilégio de estarmos aqui para adorar o teu santo nome. Recebe, Senhor, o meu louvor, a minha adoração, e abra as janelas do céu e derrame sobre nós toda sorte de bênçãos. Aleluias! Esse é o teu momento com o nosso Pai Celeste, o nosso Deus Todo-Poderoso. Coloque no altar do nosso Senhor tudo aquilo que você trouxe nessa noite. Este é o seu momento mais que especial nesse dia. Então fique à vontade, porque Ele é o nosso Pai querido. Ele está pronto para receber você de braços abertos. Então fale a Ele, abra a tua boca, entregue a sua melhor adoração, porque esse é o teu momento com o nosso Deus. Aleluias. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, te agradeço, Pai. Nós estamos aqui para engrandecer o teu santo nome. Te agradeço pelo dia de hoje, por todas as realizações, mas te agradeço principalmente por esses momentos que vamos passar na tua presença. Nós queremos sair daqui renovados, mais do que abençoados, porque nós cremos que o Senhor tem muito para nos dar. Pai querido, toma teu lugar de honra, para que nós possamos te adorar, que o teu santo e poderoso Espírito possa estar em nosso meio, direcionando todo esse culto, que nós possamos dar o nosso melhor. Nos ensina, Pai, a te adorar. Abra o nosso ouvido, abra o nosso coração, que nós estejamos prontos e abertos para a tua palavra, que nós possamos sair daqui mais do que edificados. É que eu te peço, Pai, abençoa, Pai, o anjo dessa igreja, que traga uma palavra rema aos nossos corações. Abençoa também todo aquele que estiver se direcionando para a tua casa nesse momento. Traga na sua paz, traga em segurança, que todos juntamente com nós possa louvar o teu santo e poderoso nome. Aleluias! E você que crê, aplauda o nome do Senhor. Você está preparado para adorar o nome do Senhor Jesus? Se você quiser, feche seus olhos, fique à vontade na presença de Deus, entregue o seu melhor para Ele, porque nós vamos declarar que perto dEle nós queremos estar, muito próximo ao nosso Pai. Nós temos esse privilégio, o Senhor nos permite isso nessa noite. Então aproveite o máximo possível esses momentos na presença de Deus. Então louve, engrandeça, abra sua boca, fique à vontade na casa de Deus, amém? Vamos adorar ao nosso Deus? Então aplauda mais uma vez ao nome dEle. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que
te ofertar mais ainda. Se comparar ao que ganhei, Você não é um servo, você é um filho. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louva, igreja, te adorarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. É somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Nós estamos aqui para louvar esse Deus maravilhoso. A Ele toda honra, toda glória, toda adoração. Agora, igreja, abra sua boca e entregue o louvor ao nosso Deus. Te louvarei. Te louvarei. Mais alto, igreja, mais alto. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. É somente a ti, Eu Senhor. te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. É somente a Ele. Somente a ti, Jesus. A Ele toda honra, toda glória. Somente. Somente a ti, Jesus. Glórias a Ele. Aplauda o nome do Senhor.
Aleluias! Como é bom adorar ao nome do Senhor Jesus. Ele nos permite que a gente adore ao nome dEle, mas também que celebre e fique feliz na presença dEle. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora com esse louvor. Nós vamos nos alegrar, porque nós sabemos que no nosso Deus, nosso Pai, nós venceremos qualquer tipo de dificuldade. Amém? Amém. Então vamos celebrar ao nome dEle. Contigo saltaremos muralhas, Senhor. Não existe dificuldade diante de Ti. Nós cremos no Deus poderoso. Saltarei muralhas, vencerei gigantes, todas as batalhas com a força do meu Deus. Ele está comigo, Ele é meu amigo, não me desampara nenhum minuto só. Saltarei muralhas, vencerei gigantes, todas as batalhas com a força do meu Deus. Ele está comigo, Ele é meu amigo, não me desampara, eu vou cantar. Aleluia, 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 oh aleluia, aleluia. Todo tempo eu o louvarei, em sua casa sempre estarei. O inimigo eu não temerei, pois sei que estás comigo, meu Senhor. Saltarei muralhas, vencerei gigantes, todas as batalhas com a força do meu Deus. Ele está comigo, Ele é meu amigo, não me desampara nenhum minuto só. Saltarei muralhas, vencerei gigantes, todas as batalhas com a força do meu Deus. Ele está comigo, Ele é meu amigo, não me desampara, eu vou cantar. Aleluia, 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 oh aleluia, aleluia. Todo tempo eu o louvarei, sua casa sempre estarei. O inimigo eu não temerei, pois sei que estás comigo, meu Senhor. Oh, ah, oh, ah, sei que estás comigo, meu Senhor. Oh, ah, oh, ah, eu sei que estás comigo, meu Senhor. Nós vivemos na certeza que o Senhor Jesus está conosco o tempo todo e toda hora. Então declare isso. Abra a tua boca e declare. Eu sei que estás comigo, meu Senhor. Vai, igreja. Oh, ah, oh, ah. Eu sei que estás comigo, meu Senhor. Declare essa vida, declare para a tua vida essa verdade. Eu sei que estás comigo, meu Senhor. Oh, ah, oh, ah. Sei que estás comigo, meu Senhor. Aplauda o nome dele. Glórias, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Nós louvamos ao nome dele porque nós sabemos que ele é digno. Ele é o único. Ele é o nosso Cordeiro, é o nosso Santo. Ele é santo, 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 e todos declaram essa verdade, no céu, na terra, em qualquer lugar ele é santo. E é isso que nós vamos declarar nesta noite, com o seu coração. Declare: santo, santo ele é. Santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas
Feche seus olhos nesse momento e declare a Ele que Ele é digno. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Senhor Deus, a ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Senhor. Nós nos derramamos diante de ti, ó Pai. Nós nos prostramos e nos rendemos diante da Tua presença, ó Pai. Pois só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Então adore, eleve o seu louvor ao Senhor. Oh, aleluia, Deus, nós te adoramos. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Só Tu és, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Declare, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Sim, ó Deus, Tu é a honra, a glória e toda a adoração, Senhor. O Teu povo te exalta, o Teu povo te adora, Senhor. Engrandecido seja o Teu santo e poderoso nome, ó Deus. Sim, ó Pai, que o nosso louvor seja dado a Ti, meu Pai, somente a Ti, ó Deus. Oh, aleluia, aleluia. Declare. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Erga suas mãos e declare: Tu és digno de tudo. Só Ele é. Tu és digno de tudo. Pois tudo, Senhor, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória.
todo sempre, sempre, Senhor. A Ti toda honra, toda glória e toda adoração. Exalte e engrandeça o santo nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte a Ele. Aleluia. E aplaudindo bem alto e bem forte, vamos receber o pastor Jean Kardec para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, aleluia, glória a Deus, povo santo do Senhor, boa noite, paz seja com todos, que bom que você veio. O salmista diz: alegria-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, glória a Deus. Vocês já cumprimentaram quem está perto de você com a paz do Senhor? Diga para ele e para ela: boa noite, paz, tudo bem? Que bom lhe ver aqui, boa noite, mais uma vez, Diácono Bruno, paz, Diaconisa Lu, Diácono Mateus, pastora Neuza, Diaconisa Flávia, irmão Emerson, glória a Deus. Na comunhão dos irmãos, Deus ordena a bênção, amém? Glória a Deus, aleluia. Paz, irmão Sandro, tudo bem, querido? Bom vê-lo, glória a Deus. Voltando ao teu lugar, pegue por gentileza aí o Evangelho, a palavra de Deus, e abram todos comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 18. Enquanto você encontra aí Marcos, capítulo 5, tem alguém que porventura ainda não tem este exemplar do livro Confissão de Fé em que Cremos? Se você não tem, dê um sinal com a tua mão, fica a mão levantada. Me ajudem a entregar, amados, por gentileza, quem não tem, entreguem, por favor, é um presente, você não vai pagar nada, aqui na Paz e Vida não se vende nada, tudo é gratuito, o livro já vem com o carimbo, venda proibida. Este livro aqui é o mais novo livro do pastor, entregue ali, Diácono Maurício, para o irmão ali também, para a irmã Alexandra. Esse livro é o mais novo livro do pastor João Ribe Palharim. Esse livro aqui, em que cremos, Confissão de Fé, o Espírito Santo o inspirou a escrever 40 anos atrás, lá no início da Paz e Vida. E na época era um pequeno livreto de 40 páginas, mas nesses últimos meses o Espírito Santo incomodou a ele e ele reescreveu o livro e viraram mais de 250 páginas e estão aqui escritos de maneira bem didática, bem pedagógica, em modo de perguntas e respostas. Então, leiam, vocês vão aprender muito, tá bom? Vamos lá então, Marcos capítulo 5, versículos 18 a 20. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga curso de teologia. Está ali no telão também. Eu vou ler então, Marcos capítulo 5, versículo 18, do 18 ao 20. Está escrito assim: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Você crê que isso aconteceu? Eu vou ler mais uma vez então o versículo 20, repita após mim por gentileza, vamos lá. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Você crê que Jesus vai fazer grandes coisas na sua vida? Você crê que Ele é o maravilhoso? Você crê que Ele vai falar conosco? Por gentileza, então, desocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e à sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Fecha os teus olhos e vá aplaudindo, abra a tua boca, vá glorificando, Senhor nosso Deus e Pai. Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, nos reunimos, meu Deus, para te cultuar, para te bendizer, para glorificar e adorar ao teu nome. A tua igreja agora te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Toma então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento por gentileza,
mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas, tome nota. Deus quer a palavra dele não somente no papel, no meio digital, mas no nosso coração. Amém? Muito bem. A vida deste homem, cujo nome sequer é mencionado, é um exemplo vívido daquilo que o diabo faz na vida de uma pessoa. O próprio Senhor Jesus disse que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E a vida deste homem aqui, né, isso fica evidenciado. É o exemplo mais drástico da atuação maligna na vida de uma pessoa. No entanto, ainda que o diabo veio, e assim o faz, roubar, matar e destruir, também está escrito que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia! O diabo arruinou a vida desse homem, mas Jesus desfez toda a obra do diabo na vida desse homem. Vejamos então, não é? Acompanhe aí à luz do texto, do versículo 1 em diante, vá acompanhando aí no capítulo 5, e não tire daí, por gentileza. Em primeiro lugar, esse homem estava possesso. Jesus foi lá onde ele estava. O versículo 2 assim: saindo ele do barco, Marcos 5, versículo 2, vamos expor o texto do primeiro versículo até o 20. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, um endemoniado. Jesus vai lá por causa desse homem, e esse homem era endemoniado. Havia nele um espírito imundo. O diabo é um espírito, é um anjo caído. Deus não criou demônios, Deus criou anjos. Deus criou anjos para estarem lá ao redor do trono, para estarem próximos, para servir, para adorar o Todo-Poderoso. Mas você conhece a história, anote Ezequiel 28, depois você lê do versículo 17 em diante, anote Isaías 14, do versículo 12 em diante, não é? Deus cria um querubim ungido, e esse querubim ungido era o mais sábio, era o mais belo. No entanto, deixou o próprio coração ser tomado de orgulho, de soberba, e assim se rebelou contra Deus, conseguiu convencer um terço dos anjos de Deus, se voltaram contra Deus, perderam o lugar, foram expulsos daquele local, daquela posição, e lançados nas profundezas. Mas muito bem, o diabo é um espírito, e como espírito, os demônios querem um corpo. E embora no versículo 2 diga que havia naquele homem um espírito imundo, no versículo 9 diz que havia uma legião. Havia uma legião, e uma legião, por equiparação, analogia ao exército romano, uma legião de soldados romanos eram 6.000 soldados. Então, haviam 6.000 demônios no corpo daquele homem. A física nos diz, a lei da física, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Por exemplo, eu estou aqui, e nesse local exato aqui, só cabe eu. Cabe alguém aqui do lado, aqui à frente, aqui, mas aqui só cabe eu. Na cadeira que você está aí, só cabe você. No local exato, só cabe você. Isso diz a física. Mas espiritualmente falando, é possível dezenas, centenas, milhares de espíritos habitando um único corpo. E é esse homem aqui. É esse homem aqui. Ele é habitado por uma legião de demônios. E há quanto tempo esses demônios estão lá? Anote aí, depois você lê o texto paralelo. Esse relato aqui está aqui em Marcos 5, está em Mateus 8. No texto de Lucas 8, no versículo 27, está escrito que ele era, não é, possuído por demônios há muito tempo. A Bíblia não diz quanto tempo. Uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20, 30. Há muito tempo esse homem era possesso por demônios. Os demônios habitavam nele, essa legião de demônios habitava nele. E o que os demônios fazem na vida de um homem? Vejamos então no texto, não é? Lembre-se sempre, Jesus disse que a missão do diabo é roubar, matar, destruir. Vejamos algumas coisas básicas. Onde é que esse camarada morava? Onde é que esse homem morava? Marcos 5, versículo 3, diz assim: o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. Onde era a moradia desse homem? No cemitério. Ele não tem uma casa, ele não mora numa tenda, ele não mora num apartamento, ele não tem uma família. Onde é que ele mora? No sepulcro. O diabo roubou seu convívio familiar.
O diabo destruiu os relacionamentos pessoais. Deus não criou o ser humano para viver só. Você bem conhece o texto, né, de Gênesis capítulo 2. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. E Deus forma o casamento, e Deus forma a família, filhos, não é? Parentes. Esse homem não tem nada disso. Ele não habita numa casa, o texto não fala que ele tem esposa, que ele tem filhos. Tudo isso foi tirado, tudo isso foi roubado. Por quem? Pelo diabo. Ele mora no sepulcro, ele mora no cemitério. Que pessoa em sã consciência mora num cemitério? Você bem sabe, na nossa cultura, nos nossos dias, via de regra, vamos no cemitério quando é para sepultar alguém, um familiar, um ente querido, né? E uma segunda vez, no máximo, dia de finados, não é verdade? Aliás, por falar nisso, tome cuidado em um detalhe, não é? Eu sei que muita gente tem familiares, alguns perderam familiares recentemente, enfim. Tome cuidado com o quê, pastor? Dê flor para quem está vivo. Abrace quem está vivo. Diga que ama enquanto está vivo. Você sabe qual é o dia que vende mais flores neste país? 2 de novembro, dia de finados. Tem uma ilustração interessante. Num cemitério, havia um sepulcro de um familiar de um norte-americano. Do lado, havia um sepulcro de um japonês. E aí, o americano ia e levava flores e colocava ali no túmulo. Já o japonês ia e levava uma cumbuquinha com arroz e botava ali no túmulo. E os dois sempre se encontravam, o americano levando flores, o japonês levando a cumbuca de arroz. E isso se repetiu, se repetiu, se repetiu, até que um belo dia, um olha para o outro, o americano olhou para o japonês: ô japonês, você é maluco? Você acha que o falecido, quando você acha que o falecido vai levantar para comer esse arroz? Sabe o que o japonês falou? No mesmo dia que o teu levantar para cheirar tuas flores. Nenhum vai cheirar a flor, nem o outro vai comer arroz, minha gente, porque está morto. Lá só estão os restos. Dê flores enquanto está vivo. Diga que ama enquanto está vivo. Dói a dor da saudade, claro que dói. Você é humano, você tem um coração, você tem sentimentos, você tem emoções, mas ali enterrados só estão os restos mortais. Embora o texto não diga explicitamente, claramente, mas muitos estudiosos dizem, e eu não duvido, porque eu já vi testemunhos de gente falando no mesmo sentido, que o diabo, ele usa gente como esse aqui para nos cemitérios desenterrar corpos para ter relações sexuais com corpos mortos. Desenterrar corpos para comer a carne de defunto. Já vi muita gente contando testemunho que já fez isso. Isso é diabólico, isso é maligno. Fique tranquilo, porque até os restos do servo de Deus o Senhor guarda, viu? O Senhor disse: aquele que é de Deus o maligno não toca, e não toca nem nos restos mortais, porque o Todo-Poderoso guarda. Já vi gente contando testemunho dizendo que o inimigo vai direcionando: esse aqui você toca, aquele ali não, chega nem perto desse aí. Coisa tremenda, não é? Mas embora o texto não diga, o camarada mora no cemitério. Ele mora no cemitério, ele mora nos sepulcros. Ele não tem família, ele não tem amigos, ele não tem nada. Ele mora então nos sepulcros. Perdeu família, perdeu convivência, perdeu relacionamentos, trabalho. Como é que esse homem se veste? Qual a vestimenta desse homem? O texto paralelo de Lucas 8, versículo 27, diz que ele não andava vestido. Se ele não andava vestido, ele anda como? Pelado, nu, sem roupa. O camarada então anda sem roupa, cabeludo, barbudo, não é? Sem roupa. O diabo matou a dignidade desse homem. O diabo matou a dignidade. Você bem sabe que nudez na Bíblia representa pecado. Quando Deus criou Adão e a Eva, Gênesis 2:25 diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Porque estavam cobertos pela glória de Deus, não havia pecado. Mas, depois que o pecado entrou, Gênesis 3:8, e os olhos de ambos se abriram e viram que estavam nus. Aí vem o Senhor: Adão! Quando ele ouve a voz do Adão, a voz do Senhor, para onde é que o Adão e a Eva vão? Para trás da moita se esconder. Ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu. Deus é tremendo. Deus dá uma de João sem braço. Quem te mostrou que você estava nu?
Você acha que Deus sabia ou não sabia tudo o que aconteceu? Deus está dando para ele a oportunidade de falar, oportunidade de confessar, oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrepende. A nudez, então, representa pecado. Encontramos na Bíblia, fala muito de roupa, Deus permitindo outro dia, não é? Eu prego a esse respeito, roupa não salva ninguém, mas condena, tá? Condena, pastor? Claro, porque na lista de pecados, que é imensa, gigantesca, tem um lá que é lascívia. O que é lascívia? É se vestir, se portar de maneira a incitar a sensualidade. Roupa colada, desenhada, decotada, não é? Tome cuidado, você irmã, você varão, não é? Que gosta de academia e vem com aquelas baby lookzinha. Eu usava isso quando eu tinha 18 anos, irmão. Eu usava roupinha colada, fazia academia. Quando eu fui começar a namorar com a pastora Mara, eu chegava igual um pombo assim, ó. Igual um pombo assim, igual o Robocop assim. Eu tinha 18 anos, irmão. Aliás, não passou muito tempo, você sabe disso, né? Eu tenho cara de garoto, né? Parece que foi ontem. Mas quando você é garotão, né? Até dá um desconto, garotão, está começando a vida. Mas a partir do momento que vai entendendo as coisas, tem que se guardar, né, irmão? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Biblicamente, a única pessoa que pode ver tua nudez é teu marido, é tua mulher. Entendeu aí? Amém ou não amém? Mas nudez representa pecado. E lá em Apocalipse 3, o Senhor falando à igreja de Laodiceia, Ele vai dizer: te aconselho que compre de mim roupas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Esse homem então anda nu. Esse homem então anda sem roupa. Esse homem então vive sem dignidade. Nos nossos dias, não é? Tem um tipo penal, um crime que é atentado violento ao pudor. Até o ser humano sem Deus tem uma noção de moral. Não convém andar sem roupa, com exceção do carnaval, que a roupa, o pessoal já sai sem roupa mesmo, só desenhado, é ou não é? Só com o corpo pintado. Mas voltando, o diabo roubou a dignidade desse homem. Como é que era a vida desse homem? Como é que era o dia a dia? Como era o cotidiano? Versículo 5, estou em Marcos 5, versículo 5. E andava sempre de dia e de noite. Que hora esse homem dorme? Ele anda sempre de dia e... Ele não dorme, ele não prega o olho. Ele anda sempre de dia e de noite fazendo o quê? Clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Eu não sei se você já ouviu, eu já vi algumas pessoas dizendo: a minha vida é um inferno. Você já ouviu alguém dizer essa frase? Tem gente que não tem noção do que é o inferno. Por mais problemas e dificuldades que a pessoa viva, não é nada comparado com o inferno é muito pior. Mas esse homem vive uma vida atribulada. Esse homem vive uma vida atormentada, impelido por demônios, de dia e de noite. Ele não dorme, ele não prega o olho, é perturbado, é tribulação em cima de tribulação. E o clamando aqui, não é no sentido de ir clamando a Deus, buscando socorro. O clamando aqui é gritando que nem um louco. O clamando aqui é urrando como um animal. O gritando aqui, o clamando aqui, pelos montes e pelos sepulcros, é amedrontando as pessoas. Quando eu era criança lá no Piauí, morava numa rua, lá no final da rua tinha uma mulher, e hoje a gente já sabe, né, à luz do avanço da medicina, que tem um monte de doença que, por exemplo, distúrbio, esquizofrenia, uma série de doenças aí psicológicas. Tem coisa que é demônio, claro que tem, mas tem coisa que é doença, não é? Tem uma série de doenças aí. E quando aquela vizinha lá do final da rua, ela tinha um surto, ela babava, ela espumava pela boca, ela ficava meio que fora de si, o semblante mudava, não é? Ficava uma fisionomia feia, mas naquela época, quase 40 anos atrás, a gente via a cena, sabe o que a molecada dizia? Corre que lá vem a Valdemira doida, ela pega a criança, vai embora. Era um medo. Quando minha mãe queria botar medo em mim, eu fazia alguma coisa, alguma arte, alguma traquinagem, vou chamar a Valdemira para te pegar. Aí, irmão, eu ficava assim, ó, que o medo era grande. Esse homem, ele bota pavor nas pessoas, ele bota medo. A vida dele é atribulada, ele anda de dia e de noite. Você conhece gente atribulada? Ô, irmão, não tenho nada contra corintiano não, mas ontem o Corinthians ganhou. Tem um monte de corintiano que é uma benção, né, irmão? Parabéns, esse homem de Deus, glória a Deus. Mas tem uns corintianos, Jesus, onde você mora teve moto estralando, teve passeata de carro, essa coisada toda? Fala, Jesus amado, para quê, né? Ganhou, glória a Deus. Aí os caras passando com o hino do Corinthians, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eu sou São Paulino, irmão, nada contra Corinthians, não tem problema não, né? Mas é uma loucura, um fanatismo, atribula os outros, meia-noite, 1h. Esses camaradas com o hino do Corinthians, com moto estralando, umas carreatas,
Aqui em Osasco, acho que não teve isso não, porque aqui o povo, creio eu, que é mais civilizado. Isso é lá em Barueri, isso lá, a turma que mora em Barueri, que é mais, né, do interior, né, o povo mais jeque. Isso aconteceu aqui em Osasco também, não? Vieram de lá para cá, que coisa, né? Mas tem gente que é atribulada, irmão. Tem gente que tira a paz dos outros, né? Tem gente que, eu só estou te dando um exemplo, pelo amor de Deus, tá? Só dando um exemplo que o jogo foi ontem. Mas tem gente, voltando aqui para o texto, tem gente que é usado pelo inimigo para roubar a sua paz. Um atribulado atribula os outros. Um ansioso gera ansiedade nos outros. Não é? Uma pessoa difícil gera dificuldade nos outros. Querido, querida, tem gente, não é? Tirando todo esse contexto, não consegue, por exemplo, dormir. Uns é porque está a moto estralando, tá. Tem outros, por exemplo, não consegue dormir porque está enfrentando uma tribulação no sentido de uma doença, um problema financeiro, uma luta, não é? Tem gente aí que só dorme à base de remédio, uma depressão, enfim, enfrentando uma situação difícil, que roubou a paz, a lágrima chegou, a angústia chegou. Mas note que o final do versículo aqui diz que ele andava de dia e de noite pelos sepulcros, fazendo o quê? Ferindo-se com pedras. Ele se feria, ele se cortava, ele se machucava. Imagine os braços, o corpo, as pernas desse homem cheio de hematomas, tudo machucado, ferido, sangue escorrendo. Agora compreenda, não é, que o diabo trabalha para ferir as pessoas. Ele trabalha para ferir. E ele trabalha para ferir e usa a pessoa para ferir os outros. Tome cuidado com isso, não é? Tome cuidado com isso. Como assim, pastor? Nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, nos diz que nós não podemos pensar de nós mesmos nem além, nem aquém do que convém. Uma pessoa que pensa de si mesma aquém, é aquele tipo de pessoa que pensa, eu sou nada, eu não vou conseguir nada, porque eu isso, eu aquilo, se autodeprecia. Aí o Satanás massacra, você não vale nada mesmo, você é um zero à esquerda mesmo, você é um lixo, você é um nada, o diabo vai pisar. A pessoa está se autodepreciando, tome cuidado. De outro lado, se a pessoa pensa quem, é aquele que diz, esse cara sou eu. O orgulho, a soberba, o ego, tanto um lado quanto o outro, é perigoso. E o diabo trabalha nos dois. Deus espera de mim e de você, diga comigo, equilíbrio, bom senso. Nós temos que saber a nossa identidade. Quem eu sou, pastor? Eu sou filho do Deus vivo, eu sou servo do Todo-Poderoso, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou guiado por essa palavra, eu vou andar em santidade e eu vou chegar lá na Jerusalém celestial, eu vou viver nessa terra para a honra e glória do meu Deus. Sei quem sou, aleluia. Quando você sabe quem é, podem te levar para a Babilônia e querer mudar sua identidade. Você sabe quem é. O Daniel e os amigos sabiam quem eram. Mas não podemos pensar de nós nem a quem, nem além. Tomar cuidado em primeiro lugar, para guardar o coração. Está escrito, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tem pensamento, tem emoção, tem sentimento que é uma bênção, que é maravilhoso, mas tem sentimento, tem pensamento e tem emoção que é destrutivo. Isso é perigoso, não é? Isso é perigoso. Guarde também sua língua, para que você não fira aos outros. Está escrito que a vida e a morte está no poder da língua. Esse homem então vivia se ferindo. O diabo impelia esse homem a se ferir, a se machucar. Mas ele não só feria a si mesmo, ele estava fora de si. Ele parecia um animal irracional. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, algemas e correntes, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Está escrito amansar aí? Ele parecia um animal feroz, um animal desgovernado, bruto, que ataca, que morde, que machuca, que fere. Você já viu algum animal sendo amansado alguma vez? Eu já vi pessoalmente cavalo sendo amansado. E sabe como é que o treinador amansa cavalo? Bota ele no cabreço, segura com a corda, e na outra mão chicote, tome lapada. Bota ele para andar e vai ensinando. Demora, é trabalhoso, mas para adestrar, para treinar, para amansar,
chicote, açoite. Olha só, esse homem parece um animal feroz, um animal indomável. A Bíblia nos diz, lá no Salmo 32, versículo 9, que nós não devemos ser como um cavalo, nem como uma mula que não tem entendimento. Esse homem estava fora de si, havia nele uma legião de demônios. Ele não comandava mais seu corpo, ele não comandava mais a sua voz, não é? Ele era dominado por Satanás. Ele tinha uma força sobre-humana, porque estourava as correntes, os grilhões, as algemas, estourava tudo. Nada podia segurá-lo e tentaram prendê-lo. O texto diz, né, tendo sido presos poucas vezes. O que está escrito aí? Tendo sido preso muitas vezes preso. Ele não tinha condição de convívio em sociedade. Aos olhos humanos, este homem era um caso perdido. Aos olhos humanos não tinha mais o que fazer. O diabo na vida deste homem, como diz o ditado por aí, o diabo está pintando e bordando, prevalecendo na vida desse homem. Mas levante a mão e declare: Jesus não esqueceu dele. Levante a mão e declare: Jesus não esqueceu deste homem. Agora levante a mão e declare: Jesus não se esquece de mim. Aleluia. Temos promessa, Isaías 49, ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu não me esqueço de você. Tenho você na palma da minha mão. Aleluia. Nós somos menina dos olhos do Todo-Poderoso. Oh glória. O diabo então estava operando na vida desse homem. O diabo então estava pintando e bordando. Camarada em trevas, morando em sepulcros, pelado, vida destruída, se ferindo, arruinado, foi roubado, foi saqueado, foi espoliado pelo diabo, sem família, sem trabalho, sem dignidade, sem nada. Mas Jesus não esqueceu dele. Jesus foi lá por causa dele. Versículo 1, Marcos capítulo 5. E chegaram a outra margem, a província dos Gadarenos. A outra margem aqui estamos falando do Mar da Galileia, que era um grande lago de água doce, mas era imenso, né? Dimensões gigantescas, por isso se fala mar, né? Mar da Galileia. Jesus vai lá do outro lado. O texto diz na província dos Gadarenos. Essa província não era habitada por judeus, era uma região de 10 cidades, moravam lá romanos, gregos e pessoas de outras nações, não eram judeus. Jesus vai lá por causa desse homem, não é? E quando Jesus chega lá, os demônios sabem quem Jesus é. O versículo 7 diz assim: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabem quem Jesus é. No texto de Marcos capítulo 1, outro endemoniado estava numa sinagoga, não é? Quando vê Jesus, vai dizer: bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios sabem quem Jesus é, temem, estremecem, mas não obedecem. Encontramos aqui nessa passagem bíblica a única vez que Jesus pergunta o nome de um demônio. No versículo 9, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? A única vez. Pastor, será que Jesus não sabia? Claro que ele sabia, irmão. Mas os 12 à volta não sabiam, e eu e você também não sabíamos. Alguém precisava ouvir para poder ser usado pelo Espírito Santo para anotar. Por exemplo, Jesus multiplicou quantos pães e quantos peixes na primeira multiplicação? Você lembra? Foram quantos pães? Misericórdia, irmão, o negócio está feio aí. Quem está vivo, diga eu. Quem está dormindo, diga eu. Aleluia. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Multiplicou 5 pães e 2 peixes. Quantos homens comeram? Quantos? 5.000. É um número exato. Como é que sabemos que foi 5.000? Porque alguém contou, irmão. Senão só diria multidão. Pastor, alguém contou? Contou. E por quê? E por que contou? Porque ficou fácil de contar. No texto de João capítulo 6, o texto diz que Jesus mandou que sentassem no chão em grupos de 50 em 50 e de 100 em 100. Nós temos diversos detalhes na Escritura que são trazidos com o propósito de nos ensinar. Jesus não só fazia milagres por fazer, ele fazia por amor, ele fazia porque ele tem poder, ele fazia porque ama, mas os que estão registrados aqui na Bíblia são também para nos ensinar. João escreveu que ele fez tanto milagre, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para conter, só tem escrito 35. Por quê? Pelo ensinamento que tem.
Então é a única vez que Jesus pergunta o nome de um demônio. Em nenhum outro texto Jesus pergunta, ele só diz sai. Ele só diz cala a boca e sai. Vivemos em dias, eu não sei se você já viu, mas eu já vi por aí, né? Gente que coloca uma pessoa endemoniada no altar e começa a perguntar o nome do demônio, o endereço, o CPF, o RG, de onde veio. Você veio de ônibus, veio de a pé, veio de trem, veio de Uber, não é? Você vai fazer o quê? Vai ficar quanto tempo? Entrevista com... Jesus nunca fez entrevista, meu irmão. Tem um monte de pastor aí, bispo aí, apóstolo aí, fazendo entrevista com demônio, está amarrado um negócio desse. Isso não existe na Bíblia. Mas voltando, a resposta é legião, e como eu já disse a você, não é? Legião equivale a 6.000 demônios. E essa legião, especificamente, não é? Esses demônios aqui, eles eram territoriais daquele lugar. Pastor, tem demônio territorial? Tem. O que é um demônio territorial? Que habita naquele lugar. As pessoas vivem um período de tempo, depois morrem, outras gerações vêm. Aquelas pessoas que lá habitavam, gerações e gerações, aqueles demônios estavam lá. Eles pedem para Jesus, não é? Deixe a gente entrar nos porcos ali, e Jesus vai permitir. Jesus permite que eles entrem nos porcos. E eles entram nos porcos, e eram 2.000 porcos que se precipitam do despenhadeiro, caem e morrem, não é? E esse povo daquela província não era judeu, era gente que criava porco. Nenhum judeu cria porco, nenhum judeu sequer come porco. À luz da lei era proibido. E antes que você fique preocupado, pastor, a costelinha, pastor, a linguicinha, calma, calma. Mateus 15, versículo 11, Jesus disse, não é o que entra pela boca que contamina, é o que sai. É claro, tome cuidado com sua alimentação, evite muita gordura, muita massa, porque senão você pode ter um monte de problema de saúde. Faça a sua parte, seja diligente. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Não seja um omisso, um negligente que vai comer desregrado. Depois chega aí a diabetes, um monte de doença. Senhor, preciso do milagre. Deus faz milagre, claro, mas Ele espera de nós sabedoria, entendimento. Quem entendeu, diga glória a Deus. Não negligencie o cuidado com o seu corpo. Coma com cuidado, coma com prudência, faz uma caminhadinha que é bom, tome cuidado que você, né, vai lhe ajudar em muito. Mas voltando aqui para o texto, esse povo que morava naquela região é um povo que ama mais as coisas do que as pessoas. O povo daquela região amava, não é, mais os seus porcos e o lucro obtido através dos porcos do que a vida humana. Jesus foi lá naquele lugar por causa do gadareno. Jesus foi lá por causa daquele homem, para fazer o quê? Diga comigo, para libertar ele. Jesus foi lá para libertar ele, foi lá por causa dele, e Jesus libertou. E o povo daquele lugar, vendo o homem liberto, daqui a pouco a gente fala disso, né, assentado em perfeito juízo, ao invés de glorificarem a Deus, sabe o que eles disseram para Jesus? Vai embora daqui, saia daqui, não te queremos aqui. Versículo 17, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Eles conseguiram o que os demônios não conseguem. O que, pastor? Tiraram Jesus dali. Porque demônio Jesus expulsa, manda calar a boca e sair, acabou. Só que Deus não viola o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão, a nossa escolha. Aquelas pessoas não queriam Jesus ali. O povo daquela região. Por que não queriam? Porque os porcos se precipitaram e morreram. Será que nos nossos dias, porventura, tem gente que ama mais as coisas do que as pessoas? Será que isso acontece? Será que tem gente nos dias que ama mais o dinheiro, o lucro, do que a vida humana? Será que isso acontece nos nossos dias? Pare e pense. Quem é que trabalha nesse sentido? Quem é que impulsiona as pessoas nesse sentido? O diabo. Quem foi que disse, tudo te darei se prostrado me adorares? O diabo. O mundo é materialista. Para o mundo o que importa é o que você tem. Para Deus não importa o que você tem, para Deus importa quem você é. Está entendendo? Qual é o problema aqui então? O amor ao dinheiro. O problema desses aqui não estão nem aí para a vida humana daquele camarada. Estão preocupados com o lucro. Isso é perigoso, querido. Isso é perigoso.
Ô, pastor, dinheiro é perigoso? Não, irmão, dinheiro é uma bênção. O problema não é o dinheiro, o problema está o coração do ser humano. Deus quer que tenhamos e muito, não é? Você vai comer do trabalho das suas mãos. Eclesiastes 5 fala para desfrutar. Salmo 128 fala para desfrutar, é uma bênção, não é? Você come, você tem roupa, você compra casa, compra carro, você desfruta, passeia, isso tudo é maravilhoso, isso é bênção de Deus. Coma, desfrute com a sua família, mas a regra bíblica é receber, desfrutar e ter um coração generoso para repartir. A regra é, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Receba, desfrute, mas reparta. Tem gente precisando de comida, dê comida. Tem gente precisando de roupa, dê roupa, não é? Reparta a bênção de Deus na tua vida. Agora tem gente aí que tem um caminhão de dinheiro, mas não dá nada a ninguém, é avarento. Isso é perigoso, não é? Tem gente aí que quanto mais tem, mais quer e não divide nada com ninguém. Mas voltando aqui, Jesus então vai libertar o gadareno, ele foi lá para isso. Versículo 15. E foram ter com Jesus, os habitantes ali do lugar, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, porque Jesus mandou sair e entraram nos porcos, e os porcos se precipitaram, e os demônios ficaram por lá, mas chegaram e viram o gadareno, e viram como, diga comigo, assentado, vestido, e em perfeito juízo. Que transformação, hein? Que milagre, que coisa maravilhosa Jesus fez na vida desse homem. O homem está sentado, está vestido e está em perfeito juízo. Como assim, pastor? Vamos entender aqui. Antes o homem fala que o texto diz que ele estava sentado? Não, ele estava andando de dia e de noite. Ele não parava, ele não dormia, ele não aquietava. Agora ele está assentado. Ele está sentado onde? Foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado do lado de Jesus, perto de Jesus. Sabe o que quer dizer assentado? Quando Jesus chega, a tribulação sai. Quando Jesus chega, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Quando Jesus chega, Ele é o maravilhoso. Quando Jesus chega, Ele tem para nós refrigério, Ele tem para nós descanso, para a nossa alma. Ele é aquele que tem a paz que excede a todo entendimento. Ainda que você esteja angustiado, na agitação do dia a dia, Deus quer você na presença dEle. Aleluia! O Senhor nos quer na presença dEle. Ele tem descanso, Ele tem repouso. Você recebeu hoje pela manhã o devocional que eu enviei, falando de descanso, de repouso? Pastor, não sei nem do que está falando. Salva o número ali, que está aí do WhatsApp, é o da igreja, manda mensagem para mim pedindo devocional, que eu te mando, você escuta. Mas voltando, preste atenção. O diabo trabalha em primeiro lugar para se apossar do corpo das pessoas. O nosso corpo é uma casa, espiritualmente falando, que precisa ser habitada ou pelo Espírito Santo, que é o que Deus quer. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo tem que estar aqui dentro na condição de dono, proprietário, não de inquilino, não de hóspede, mas de proprietário. Já o demônio, quem não tem o Espírito Santo, fica vulnerável a ser possuído pelo diabo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo nunca jamais ficará endemoniada. Não, pastor, não. Pastor, mas crente fulano ficou endemoniado. Então não era cheio do Espírito Santo. Simples assim. Está escrito, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas o diabo, não conseguindo então possuir o corpo da pessoa, ele vai trabalhar de uma outra maneira, não é? Ele vai trabalhar para ferir a pessoa. Vai trabalhar para ferir e usar ela para ferir os outros. Se porventura ele também não conseguir, a pessoa está andando com Jesus, está buscando Jesus, aí a estratégia muda. O diabo vai querer distrair. Isso é perigoso. E eu e você temos que compreender que a presença do Senhor é valiosa. Lembra lá da Marta e da Maria, irmãs de Lázaro? O texto de Lucas 10 diz que Jesus foi lá na casa delas. Recebem Jesus. Quando um convidado vai na sua casa, via de regra, em que cômodo da casa você recebe um convidado? Acho que na sala, né? Jesus vai, os 12 vão também, entram lá na sala, Jesus se assenta,
numa cadeira, numa almofada, se assenta. E algumas pessoas se assentam aos pés de Jesus, e também a Maria. Já a Marta, ela está preocupada com a comida, com a limpeza, com a louça. E a Marta, quando bate o olho, você sabe que a mulher tem condições de fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem não tem, né? Uma mulher consegue botar no fogo o arroz, o feijão, a carne, enquanto ela está lá dando a faxina no banheiro, trocando a roupa de cama da cama. Uma mulher multiuso, sim ou não? O homem não consegue fazer isso tudo não, irmão. Não consegue não. Mas a Marta está lá, se desdobrando. Ela bate o olho e vê lá Jesus na sala. E quem é que está aos pés de Jesus? A Maria. A Maria. O texto não diz que tinha demônio ali não, tá? Só estou te dando um exemplo de distração. A Marta vai lá, interrompe a pregação, interrompe o ensinamento, e é uma pena que só o Lucas registrou o fato, e ele não registrou o que Jesus falava. Qual era a pregação, qual era o ensinamento? Ele não registrou. Mas a Marta vai lá, e olha para Jesus e diz: Senhor, tu não te importas que a minha irmã me deixe servir só? O senhor não está vendo não? Estou aqui dando sangue, estou aqui fazendo, estou aqui acontecendo, tal. Você lembra qual foi a resposta de Jesus? Está lá em Lucas 10, 41, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Diga comigo, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual é a boa parte? É estar aos pés do Todo-Poderoso. Qual é a boa parte? É ouvir a palavra dele. Qual é a boa parte? É desfrutar da presença dele, porque na presença dele temos paz, alegria, delícias perpetuamente. Esse homem que outrora era endemoniado e possesso, ele está agora na presença do Todo-Poderoso, assentado com o Altíssimo. Aleluia! Ele tem descanso, ele tem refrigério. Presta atenção. Mas além de estar sentado, estou no versículo 15 de Marcos 5. Depois da vírgula, o que está escrito? Depois do assentado, está escrito ali. Diga comigo, vestido. Como é que ele andava antes? Nu, pelado, sem roupa. Sem roupa nenhuma. Agora está vestido. Deram para ele lá uma túnica, um manto, mas ele está vestido não somente fisicamente, com um pano cobrindo seu corpo, ele agora também está vestido espiritualmente, porque Jesus é aquele que tem, diga comigo, a veste de salvação, o manto de justiça, aleluia, e é Ele, só Ele, que tem essa veste poderosa para nos dar, aleluia. Esse homem está vestido, ele não está mais nu, ele agora é salvo, oh glória. Mas além de assentado e vestido, como é que ele está? Diga comigo, em perfeito juízo. Você já usou a expressão para alguma pessoa? Toma juízo, menino, toma juízo. Você já usou essa expressão alguma vez? Quando é jovem, meu falecido avô dizia assim: quando a pessoa é nova é besta. Você já andou dando umas cabeçadas aí quando era jovem? O problema é a pessoa ter cabeça branca e ainda ser besta, né, irmão? O problema é que a pessoa às vezes já tem neto e ainda anda, né? Não cresceu, não amadureceu, né? Tem gente que é desajuizada, faz um monte de besteira. Faz besteira com a própria saúde, arrebenta. Faz besteira na vida sentimental, não é? Que tem de jovem aí, 18, 19 anos, já tem 2, 3 filhos, paga um monte de pensão, já destruiu a vida. Outros tantos na droga, na cachaça, com a vida arruinada, sem juízo, descabeçado, não é? Descabeçado. Esse homem, ele não tinha sequer sanidade mental, porque como ele era visto por todos como uma fera, como um animal, como alguém que precisava ser amansado, amansado. Querido, querida, Jesus é aquele, não é, que desfaz as obras do diabo. Este homem agora está em perfeito juízo, porque não tem mais nenhum demônio habitando nele, o Espírito Santo agora habita nele. Mas Jesus, além de restabelecer as chamadas faculdades mentais, e ele tem poder para isso, foi ele que criou cada célula do nosso corpo, e você sabe, não sei se sabe, eu acho que sim,
O nosso corpo tem na casa de 1 trilhão de células. Você tem noção do que é isso? 1 trilhão. E nesse 1,5 kg que tem aqui nessa cachola, tem alguns bilhões de células aqui e aí também. Tem várias doenças aqui da cabeça. E Jesus tem poder para curar. Ele vai além da medicina. Agora, não é só no sentido físico de restabelecer a sanidade mental. Jesus é aquele que tem para nós, diga comigo, entendimento, discernimento e sabedoria. Deus tem para nós entendimento espiritual. Deus tem para nós discernimento. E Deus tem também para nós sabedoria. Porque tem gente por aí que não tem nenhuma coisa nem outra. Aí fica difícil, não é? Como fica evidente que esse homem agora tem entendimento, discernimento e sabedoria? Pelas atitudes dele. Vejamos então, onde começamos o texto, versículo 18. O homem agora está sentado, o homem agora está vestido, está em perfeito juízo. Ele tem entendimento, discernimento e sabedoria. Versículo 18. E entrando ele no barco, ele quem? Jesus. Jesus entrou no barco. Por que entrou no barco? Porque a turma da região queria Jesus embora, mandando Jesus embora. Aí Jesus entra no barco, não é? Ele não obriga ninguém a nada. Quem chega com o pé na porta é o diabo, Jesus não. Ele bate na porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O diabo não bate porta não, o diabo arrebenta e entra. E entrando ele no barco, Jesus, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse. O que está escrito aí? Você pode ler junto comigo? Leia comigo. Que o deixasse estar com ele. O endemoniado quer estar com quem? Com Jesus, porque ele entendeu o que, pastor? Que Jesus é o Senhor, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, que Jesus é a luz do mundo. Ele estava em trevas, mas agora ele está em luz. Ele estava debaixo do poder do diabo, mas agora ele está debaixo do poder do Todo-Poderoso. Ele está com o autor da vida, ele quer estar com o Senhor. E querido, querida, Jesus disse: a vida eterna é esta, João 17:3, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Desfrutar da presença de Deus, da comunhão com Deus, é prioridade. As bênçãos, os milagres são consequência do relacionamento com Deus. Um relacionamento que se limita a interesse não é saudável, é pernicioso, é capenga, não é? Um relacionamento forte, sólido e duradouro é alicerçado em amor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se eu amo alguém, eu quero estar na presença desse alguém. Se eu amo alguém, eu quero estar perto, eu quero estar junto e não longe. Quando alguém porventura te liga, que você vê o número ou a mensagem, porventura você já pensa: meu Deus, quanto será que está precisando agora? Qual será o BO dessa vez? Tem alguém que você conhece que só te liga nessas condições? Só te procura quando tem interesse. Agora, tem alguém que porventura você ajuda de graça? Um tipo de pessoa que, se for pedido dessa, eu dou o que eu tiver, eu faço tudo, por ele, por ela, fulano, beltrano, eu tiro a roupa do corpo. Tem alguém assim na sua vida? Meu irmão, valorize essa pessoa. Pouca gente assim, entendeu? Gente assim é preciosa. Fala para ele, para ela, quando você o ama. Dá um bombom, dá uma flor, manda um pix. Gente assim são poucas pessoas. Esse camarada então agora entendeu que a presença do Senhor é valiosa. Ô, irmão, tem crente de 50 anos na igreja que não entendeu isso ainda. Esse aqui entendeu. Ele pediu para Jesus, na Almeida atualizada, diz que ele insistiu muito. Ele quer estar com Jesus, desfrutar da presença de Jesus. Mas qual é a resposta? Versículo 19 de Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes
quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Esse homem tinha uma casa, esse homem tinha uma família, o diabo roubou, o diabo matou, o diabo destruiu, o diabo espoliou, mas Jesus restituiu a vida, restituiu a sanidade, a dignidade, e esse homem vai agora voltar para casa. Ele vai voltar talvez para a esposa, para os filhos, para os parentes, para os amigos, e agora ele vai voltar não mais como doido, não mais como o do sepulcro, o maluco, o que tem um adjetivo. Imagine o tempo que esse homem passou na condição que estava, o sofrimento da família, e os outros dizendo: você que é a mulher do fulano lá, do doido, você que é o filho do maluco. Aqui no estado de São Paulo não tem muito isso, mas no Piauí, no Nordeste de modo geral, é muito comum, não é, citar o nome do pai, do avô. Vou lhe dar um exemplo simples. A última vez que eu tinha ido no Piauí, depois de vir para São Paulo, foi no ano 2001, e depois eu só voltei em 2019. Em janeiro de 2019, eu estava pastoreando em Natal, tirei férias e fui para lá com minha família, pastora Mara e os filhos. Tinha 18 anos que eu não tinha ido lá, não é? Já com esposa, filhos agora. E aí quando cheguei, uma cidade pequena, não é? 5 mil habitantes, e aí fui, né, em alguns lugares, tem mercadinho, tem isso, tem aquilo, e aí olhavam para a minha cidade pequena, gente fora: quem é você? Eu sou fulano. Mas você é filho de quem? Do Eugênio e da Maria, neto do João Tomás e da Sinforosa. Conheço seu avô, conheço seu pai, meu amigo, é isso e aquilo. Eu mesmo não conheço, mas o pai e o avô conhece. Na Bíblia era muito comum falar do lugar da pessoa. Por exemplo, Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Tem um nos dias de Jesus que é conhecido como José de Arimateia. Está entendendo? Imagina o que as pessoas falavam desse homem. Só que agora Jesus mudou a vida desse homem. Agora Jesus fez um milagre na vida desse homem. Agora Jesus fez grandes coisas. E Jesus disse para ele: vá para a tua casa. Preste atenção. Jesus fez uma obra extraordinária na vida dele. E escolheu ele para que essa obra maravilhosa também fosse feita através dele. Muita gente tem a mentalidade que é um mero frequentador de igreja. Tira essa mentalidade, que ele está errado. Isso é muito pouco. O Senhor tem muito mais para mim e para você. Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida e nos usar para anunciar quão grandes coisas Ele fez, aleluia. E Ele quer fazer. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter testemunho para contar. Não é para glória própria, para exaltação própria, é para glorificar o nome do Todo-Poderoso. Vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia, fala, proclama quão grandes coisas o Senhor te fez. No Salmo 126, o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então você pode se alegrar, porque o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida e através da tua vida, para o nome dele ser glorificado, aleluia. Ele tem misericórdia de nós, as misericórdias se renovam a cada manhã. Ele quer fazer maravilhas. Esse homem então ouve uma palavra de Jesus, uma instrução, uma orientação, algo que ele deveria fazer. Será que ele fez? Versículo 20, vamos ler. Jesus disse: vai para os teus, vai para a tua casa, anuncia, fala, proclama quão grandes coisas o Senhor fez. Versículo 20, e ele foi. Leia comigo, e ele foi. Só pergunto para quem está do teu lado: e tu está indo também? Ou tu é passivo no reino? É um obeso espiritual de tanta palavra que ouve, de tanta palavra que ouve, de tanta palavra, de tanta palavra, de tanta palavra, só não exercita nada. Tem gente que fisicamente é dessa finura, mas espiritualmente tem um obeso, carregado de palavra, mas não leva nada para ninguém, não reparte nada com ninguém, não exercita a fé. Querido, Deus quer te encher para você transbordar, Deus quer te dar para você repartir, Deus pede e quer que façamos, que obedeçamos. Vai, e ele foi. Jesus mandou ele fazer o quê? Anunciar, testemunhar. Você pode declarar para quem está do teu lado: Jesus te chamou, Jesus te escolheu,
para você ser testemunha dele. Não é o que está escrito em Atos 1:8? A virtude do Espírito vai vir e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, você pode estar hoje na luta, na prova, mas o Senhor vai fazer grandes coisas, porque Ele está interessado em fazer da tua vida um testemunho vivo, para o nome dEle ser glorificado. Tem muita gente aí em trevas, tem muita gente aí precisando de ouvir uma palavra, de um testemunho. Presta atenção, nem todo mundo vai estar no altar com o microfone na mão. Nem todo mundo vai estar usando uniforme, ser obreiro, diácono, presbítero, mas todos têm que ser testemunha de Jesus. Você tem que testemunhar na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Para de ser agente secreto, 007. Ninguém sabe que é crente, ninguém conhece. Irmão, a sua fé tem que ser evidenciada, com palavras e ações. Você tem que anunciar, não é? Anunciar, defender a fé e deixar claro: sou de Jesus. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis é uma região, é aquela região, 10 cidades. Imagine aqui, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Cotia, Vargem Grande, Imbu, Taboão da Serra, né, Araçariguama, toda essa região equivale lá a Gadara. Ele foi na casa, você consegue imaginar a surpresa da esposa? Você consegue imaginar a cara dos filhos? Você consegue imaginar a cara dos vizinhos? Até dos invejosos, dos que não gostavam dele, sei lá. Você consegue imaginar? Mas você não era o louco? Era. Mas você não era endemoniado? Era. Mas você não era o que morava no cemitério? Era. Mas o que aconteceu? Jesus Cristo me alcançou, me libertou, me transformou, me abençoou e me deu ordem para testemunhar o que Ele fez na minha vida. Ele foi e anunciou quão grandes coisas Jesus lhe fizera. É só Jesus que tem poder para libertar um endemoniado e fazer dele um missionário, aleluia, fazer dele um evangelista. Deus quer fazer de você um homem que anuncia, que proclama, que testemunha. Aleluia! Anunciou quão grandes coisas Jesus fizera. E o que diz na parte final? Todos se maravilhavam. Todos se maravilhavam. Que obra extraordinária. Que coisa grande. Que milagre extraordinário. E o mesmo Senhor que fez esse milagre, essa transformação na vida desse homem aqui, que sequer o nome é mencionado, tem poder de fazer na nossa vida. Tem poder de fazer na nossa casa, na nossa família. Ele é aquele que disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu não sei quais são as lutas e problemas que você tem enfrentado, quem sabe é você, mas é preciso entendimento para entender. Na hora da luta, na hora do problema, Satanás vem no pé do ouvido: cadê Deus na tua vida? Por que você não desanima logo, para de ir logo na igreja? Salmo 42 diz: minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite. Quem chora dia e noite está bem? Está mal, está péssimo. Está escrito: porquanto ainda me perguntam, onde está o teu Deus? É no momento de adversidade que o inimigo ou vai ou manda alguém: cadê Deus na tua vida que está deixando isso acontecer? E aí a pessoa imatura, sem discernimento, começa a se questionar nesse sentido. Estou falando por experiência própria. Pouco mais de 17 anos atrás aconteceu um acidente comigo com a minha esposa. Eu estava pilotando a moto, ela perdeu a perna, foi gravíssimo, o negócio foi feio. Outro dia ela conta o testemunho completo. Sabe qual foi a minha primeira oração? Como que o Senhor deixa um negócio desse acontecer comigo? Eu sou obreiro, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel, e vomitei na cara do Senhor tudo que eu fazia para Ele. Isso é a oração de um imaturo. Isso é a oração de alguém que não tem discernimento espiritual. Mas ainda bem que Deus é bom. Os dias passaram, Ele foi abrindo o meu entendimento e me trazendo à memória aquilo que Ele tinha me falado. E aí a minha oração mudou. A minha oração não era mais jogar na cara de Deus aquilo que eu fazia. O que eu e você fazemos não é nada perto daquilo que Ele fez por mim e por você. O teu serviço, a tua oferta, o teu dinheiro, a tua vida não é nada perto do que Ele fez. Ele é a própria vida. E é um mínimo que nós fazemos. Eu digo sempre, tenho até um lema, e toda igreja que vou, passo isso para os obreiros: somos obreiros de excelência, porque excelência honra o céu,
Deus não espera nada menos do que a excelência. Ô pastor, mas eu não sou perfeito, eu também não. Mas a Bíblia diz que há um tesouro num vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele. O tesouro é ele, a excelência é ele, nós só somos o vaso de barro. Mas quando damos lugar, a excelência do poder vem e servimos com excelência, com amor, para o nome dele ser glorificado. Aí a minha mente, ele abriu meu entendimento, a oração mudou. A oração agora, Senhor, o Senhor me deu uma palavra. Ela está lá no hospital, na UTI, mas o Senhor me disse que ela ia ser a minha namorada, a minha noiva, a minha esposa, a mãe dos meus filhos. Isso nem aconteceu, nós nem casamos ainda, mas eu creio no Senhor. O médico disse que nem plástica resolve o rosto dela, o médico disse que talvez ela perca a outra perna, o médico disse que ela nunca vai ser mãe, mas o Senhor me deu uma palavra, e o Senhor é fiel, e o Senhor é poderoso, e aí eu fui orando nesse sentido, e aí Deus foi operando, e aí Deus foi restaurando o rosto, e aí em breve ela teve alta, e aí nos casamos, e aí os filhos vieram, e aí nós temos testemunho para contar e declarar quão grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, aleluia, e Deus vai fazer na tua vida também. Quem crê, diga glória a Deus. Se coloque de pé. Jesus operou de modo extraordinário na vida desse homem, e Ele também faz nas nossas vidas. E Ele nos quer com entendimento, com discernimento, com sabedoria. Porque o diabo, preste atenção, trabalha para cegar o entendimento das pessoas. O diabo trabalha para que as pessoas não estejam vestidas, mas andem nuas espiritualmente falando. O diabo trabalha para que as pessoas não tenham perfeito juízo, discernimento espiritual. Não podemos cair nesse erro, querido. O inimigo está aí, veio para matar, roubar e destruir. Isso não vai mudar. Ele não vai se converter, e para ele a Bíblia diz que não tem perdão. Mas para mim e para você tem perdão. O Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E Ele faz a obra dele, o Senhor, em nós e através de nós. Não podemos ser meros frequentadores de igreja, passivos no reino. Não, Deus tem muito mais para nós. Deus quer trabalhar em nós e através de nós. Como disse Paulo, aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará. Ele quer aperfeiçoar. Ele quer nos revestir de virtude e poder. Ele quer operar maravilhas. Então, se a luta está sendo grande, não murmure, porque o testemunho também será grande. Se a luta for pouquinho, o testemunho será pequenininho. Pastor, a luta está sendo ferrenha, travada. Esquenta a cabeça não, o testemunho vai ser grande. Você vai anunciar quão grandes coisas. Quão grandes coisas. Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer o impossível. E eu pergunto, você quer Ele fazendo o impossível na sua vida? Por gentileza, então, venham todos aqui à frente, sai do seu lugar e venha, vamos orar, vamos falar com o Todo-Poderoso. Venham todos, pode vir, por favor. Vamos orar. Ele quer que cada um de nós seja anunciador, proclamador daquilo que Ele faz. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pode vir mais perto, eu tomei banho, estou cheiroso, você não vai sair correndo não. Eu não mordo não, gente, pelo amor de Deus, sou manso. Nós vamos orar, mas antes de orar, tem alguém aqui em nosso meio que nunca levantou a mão para receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Faça isso hoje, faça isso agora. Tem alguém afastado, quer se reconciliar? Todos já estão na presença do Senhor. Aquilo que o Senhor fez na vida deste homem aqui, Ele também quer fazer na nossa vida. O que, pastor? O homem estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Deus nos quer entendendo que a presença dEle é preciosa e queiramos estar com Ele. Deus quer também que entendamos que nós temos que permanecer vestidos com vestes brancas. Está escrito em todo tempo: sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ele quer também que sejamos guiados por Ele, em perfeito juízo. E o perfeito juízo não é só as faculdades mentais, não é? Mas é discernimento espiritual, é entendimento, é sabedoria. Amém? Nós vamos orar. Peça isso tudo para o Senhor. Depois nós vamos fazer uma outra oração, aí você pede os milagres, tá bom? Nós estamos fazendo a campanha, não é? E aí nós vamos clamar e Deus vai fazer milagres na tua vida. Mas agora, pede a presença dEle.
Pede mais entendimento, mais sabedoria, não é? Fala para ele: Senhor, eu não quero ser influenciado pelo inimigo, eu não quero viver sem discernimento, Senhor, eu não quero viver me ferindo e ferindo os outros, eu não quero andar, não é, espiritualmente sem roupa. Fala para ele: Senhor, eu quero estar na tua presença. Feche os seus olhos, ore comigo só a primeira parte, dizendo: meu Deus, eu ouvi e entendi a tua palavra, e eu creio que o Senhor já está fazendo grandes coisas na minha vida. Meu Deus amado, me lava com o sangue do Cordeiro, porque eu quero estar na tua presença, com vestes brancas, com vestes resplandecentes. Eu quero estar com entendimento, com discernimento e sabedoria, porque eu creio que o Senhor tem uma grande obra na minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus. Meu Deus amado, me fortalece, me reveste com teu poder, coloca sobre mim a tua armadura, porque eu vou fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Vá agora você orando, vá agora você com suas palavras. Não ligue para quem está à direita ou à esquerda, à frente ou atrás. É você e o Todo-Poderoso. Abra o teu coração, mas com verdade, com sinceridade. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e amado, obrigado pela tua presença maravilhosa. Não precisamos ver, porque nós cremos, nós contemplamos e sentimos essa presença maravilhosa. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os pés e a luz para o caminho. Aplica a tua palavra em cada coração, meu Deus, gerando entendimento, gerando discernimento, dando sabedoria ao teu povo, para que o teu povo queira estar com o Senhor, assentado contigo, porque é em tua presença que nós temos descanso, refrigério, temos paz, a paz que excede a todo entendimento, a shalom, a paz perfeita. Pai querido, é na tua presença o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Pai amado, estando na tua presença com vestes brancas, que somos renovados, que somos fortalecidos. Enquanto oramos, Pai, reveste a tua igreja com a força do teu poder. Enquanto oramos, meu Deus, coloca sobre o teu povo a tua armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho, o escudo da fé e a espada da palavra. E levanta aqui homens e mulheres, Pai, que andam na tua presença, homens e mulheres que te amam, homens e mulheres de branco na tua presença, homens e mulheres saudáveis na fé, homens e mulheres espiritualmente fortes, espiritualmente vivos, para levar vida, para levar saúde, para levar força a quem está à volta. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor fez grandes coisas na vida deste homem, e cremos que o Senhor também faz em nós e através de nós. Opera, meu Deus, na vida do teu povo, e vai inundando, e vai enchendo, e vai revestindo, e vai fortalecendo com a força do teu poder. Aleluia. Levante as suas mãos e louve, e adore, e desfrute da presença do Todo-Poderoso. Foi Ele que te chamou e te escolheu, foi Ele que começou boa obra na tua vida, porque Ele te ama, porque Ele te ama. Receba deste amor, receba renovo, receba força. Ele é contigo, creia, você não está só, você não está desamparado. Aleluia. E cantarabás, santo, 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 louve, adore, santo é o Senhor. Aleluia. Coisas estão por vir, grandes coisas. Que declare, aleluia. Sim, papai, eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
essa terra, tu és o rei desse povo, é o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. E você que crê, aplaude e glorifique ao Senhor. Grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas fará o Senhor por você. Aleluia. Glória a Deus. Você crê? Tomou posse. Faz a tua parte, querido. Valoriza a presença do Senhor. Desfruta da intimidade, da comunhão com Ele. Ande de branco. Mantenha as vestes brancas. Os milagres virão e acontecerão, e você vai contar, você vai anunciar para o nome dele ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Volte ao teu lugar, por gentileza, aplaudindo ao Senhor. Mas não senta não, já pega aí o pedido de oração da campanha. Já pegue aí que nós vamos orar e clamar, e Deus é poderoso para fazer milagres, tá? Pastor, eu não tenho esse pedido de oração. Se não tem, eu vou pedir ajuda para os evangelistas, diáconos, diaconisas entregar a você. A campanha, os milagres de Jesus em minha vida, são 7 sextas-feiras e 7 domingos. Por que 7 sextas-feiras, pastor? Porque foi na sexta-feira que Jesus morreu por mim e por você, derramou até a última gota de sangue, foi sepultado. E no domingo, porque no domingo ele ressuscitou. A sexta-feira foi de agonia, foi de dor, mas o domingo o sol da justiça resplandeceu. Ele vive e reina para sempre. Amém? Vamos entregar a quem não tem. Se você não tiver, pegue. Por favor, faça a campanha. Pastor, sou obrigado a fazer? Não, irmão, você não é obrigado a nada. Se você não crê, ninguém vai crer no seu lugar. Aí a vida é sua, a decisão também, não é? Aí, se você não orar, a escolha é sua. A vida é sua, não é? Ô, pastor, nem você vai orar por mim? Claro que eu vou orar. É meu papel, eu vou orar por você, de manhã, de tarde, de noite. Só que não dá para eu viver sua vida. Eu só tenho uma, a minha. Eu posso interceder por você. Eu não posso obedecer por você, entendeu? Eu posso clamar pela sua vida, mas eu não posso tomar o teu lugar, porque você é você e eu sou eu, entendeu? Então,
faça você a sua parte, Deus vai fazer a dele. Cadê a pastora Neuza, o evangelista Ana? Pegue ali o azeite, por gentileza. Nós vamos, diácono Maurício também vem, nós vamos ungir, tá bom? Nós vamos orar e vamos ungir a sua testa, tá? Você toma posse da unção. Quem é ungido é protegido, quem é ungido, não é? O Senhor cura, o Senhor quebra todo o jugo do inimigo, amém? Que um pouquinho você vai receber a unção. Mas segura aí o pedido de oração comigo e ore comigo dizendo: meu Deus, eu creio que o Senhor vai realizar milagres na minha vida e na minha casa, e eu vou perseverar na fé essas 7 semanas, 7 sextas e 7 domingos, e eu já profetizo, meu Deus, eu vou anunciar grandes coisas que o Senhor fará por mim e pela minha casa, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vá agora você orando com suas palavras. Quais são os milagres? Quais são essas grandes coisas? Ore e fale com o Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e amado, unimos mais uma vez nossa fé em oração e em concordância, meu Deus. Eu chamei aqui os teus servos no altar com azeite, e eu vou ungí-los. Consagro a ti mais uma vez este óleo, e eu vou ungí-los, meu Deus, e eles vão ungir o teu povo. Vai à frente deles, que não seja eles, mas o Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor através da vida deles, ungindo cada pessoa, e quando essa unção for colocada, vai operando milagres e maravilhas. Nós estamos nessa fé, nesse propósito, nessa campanha de oração, os milagres de Jesus em minha vida, porque cremos que o Senhor faz milagre, e o Senhor disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, meu Deus, vai operando na vida dele, na vida dela, vai arrancando toda enfermidade, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, em nome do Senhor Jesus. Vai curando, meu Deus, arrancando nódulos, cisto, caroço, mioma, a célula cancerosa, em nome de Jesus. Sara os ossos, sara juntas, sara os nervos, faz um raio-x, uma tomografia, uma ressonância completa, e arranca toda enfermidade, e arranca a enfermidade, não somente dos órgãos, dos ossos, do corpo, arranca a enfermidade, meu Deus, da alma. Arranca a depressão, a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, em nome de Jesus. Liberta, meu Deus, essa pessoa da bebida, do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack. Desfaz, meu Deus, toda a obra do diabo. Diz a tua palavra que a unção despedaça todo o jugo. Então despedaça agora, meu Deus, a ferramenta forjada, o dardo inflamado, a seta do maligno contra ele, contra ela. Amarra agora de pés e mãos todo demônio, todo espírito imundo, falange, legião, principado, potestade, e lança no abismo agora, em nome de Jesus. Espírito imundo, demônio, a Deus eu peço, mas a você ordeno: pega a tua tralha, o teu mal, a tua enfermidade, e em nome de Jesus, saia. Igreja, diga: saia, vá para o abismo e não volte mais, em nome de Jesus. Meu Deus, opera na vida do teu povo, opera um milagre, opera maravilha de cura, de libertação, opera um milagre de provisão, meu Deus. Abra a porta de emprego na melhor empresa, com o melhor salário, esse que é o meu negócio próprio. Providencia os meios, a estratégia, as pessoas certas, em nome de Jesus. Pai querido, diz a tua palavra: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Visita a casa dele e a casa dela, o marido, a esposa, o filho, o neto, o genro, o cunhado, o pai, a mãe, o irmão. O Senhor é Deus de perto e é Deus também de longe, é poderoso para curar, salvar, libertar. Entra nessa casa, em nome de Jesus, e faz uma faxina completa. Se lá tiver algum espírito imundo agindo, amarra de pés e mãos e lança no abismo, porque na nossa casa o único espírito bem-vindo é o Senhor, é o Espírito Santo. Entra lá, meu Deus, e restabelece o amor, o respeito, a harmonia, a paz, a alegria. Em nome do Senhor Jesus, opera milagres e maravilhas. Eu não sei, ó Deus, qual milagre ou quais milagres cada um deseja, almeja, precisa, mas eu sei que o Senhor é poderoso para realizar. Realiza os milagres, Pai, realiza grandes coisas, porque nós todos vamos anunciar, nós todos vamos testemunhar, para que o teu santo nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém, e graças a Deus. Diga amém, Senhor, e vamos aplaudir ao Todo-Poderoso. Aleluia, amém. Todos receberam unção? Glória a Deus. Depois em casa, com calma, preencha aqui o pedido de oração, tá? Preencha aqui,
Deste lado tem o controle da campanha, você vai marcando aqui cada sexta, cada domingo. Quando completarem as 7 semanas eu recolho o pedido, tá? Persevere, porque Deus vai honrar a tua fé, e você vai anunciar. Esse homem aqui da mensagem, né, ele virou um proclamador, um anunciador, uma testemunha viva, e o Senhor quer fazer milagres na nossa vida para testemunharmos. Preste atenção, eu acabei não falando na mensagem, não é? Mas quando Jesus volta lá naquela região, 3 anos depois, tem 4.000 pessoas para ouvir Jesus pregar. Sabe quem ganhou essas 4.000 pessoas? Esse aqui, ó. Que testemunho tremendo, né? Através da tua vida haverá salvação, haverá libertação, haverá bênção de Deus, creia, amém? Tome o teu assento, guarde aí o pedido de oração. Você recebeu a unção, chegar na sua casa, impõe as mãos, abençoe a sua casa, a sua família, tá bom? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, vamos ofertar. Primeira carta de João 3, 8. Está escrito assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Note que Jesus deixa claro que o diabo vive pecando. Na vida do diabo, o pecado é a regra, e ele vive pecando desde o princípio. E não somente ele vive pecando, mas ele incentiva as pessoas a viverem no pecado. Você bem sabe que na vida do cristão a regra não é o pecado, a regra é santidade. O pecado tem que ser exceção. Mas nessa mesma carta, no capítulo 2, no versículo 1, João é usado pelo Espírito Santo para dizer: filhinhos, vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente nossos, mas de todo mundo. O pecado às vezes é um tropeçou, continua andando. O pecado às vezes é um escorregão, escorregou, caiu, se levanta. Se não tiver força, pede que o Senhor ajude, estende a mão e levanta. O que não pode acontecer é o pecado virar regra. Quando o pecado vira algo comum na vida da pessoa, isso é o que a Bíblia chama de iniquidade. E toda vez que um povo, uma pessoa, uma nação enveredou pela iniquidade, vem juízo. Isso desde o início, e está já marcado para o fim, o juízo geral. Esse mundo vai ser queimado. Todo aquele que não tem o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Deus tem para aqueles que têm o nome no livro da vida, né? Deus tem para nós um novo céu e uma nova terra. Mas voltando aqui, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Enquanto Deus trabalha com honra, o diabo trabalha com desonra. Enquanto Deus é fiel, o diabo é infiel. Enquanto Deus trabalha com a verdade, o diabo trabalha com a mentira. Enquanto o Senhor é e se agrada da sinceridade, o diabo trabalha com a falsidade. Nós encontramos, por exemplo, mandamento, desde lá do início, por exemplo, Deus dizendo: não roubarás. Não roubarás, é mandamento de Deus. Não roubar, não furtar, honrar pai e mãe, enfim, Deus deu lá os mandamentos, E nós encontramos ao longo da Escritura, por exemplo, um texto muito conhecido de Malaquias 3,8, que traz uma pergunta. Malaquias 3,8 diz assim: roubará o homem a Deus? E a resposta vem em seguida: todavia me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Será que Deus está endividado? Será que Deus está precisando de dinheiro? Será que Deus está passando uma magrela? Vacas magras, tá? Antes que alguém pergunte: pastor, eu sou magrela? Não, vaca magra, tá? Será que Deus passa aperto, irmão? O que você acha? Claro que não, irmão. Deus é Deus. Deus é Senhor, Deus é Criador do céu e da terra. O que Deus quer? Honra, fidelidade, compromisso, entende? Obediência, fé, Tudo isso com sinceridade, com amor, com alegria. Deu para entender? Leia depois o livro de Malaquias, Capítulo 1 já aborda a questão dos 2 níveis de relacionamento com Deus. Deus é Pai, nós somos filhos. Deus é Senhor, nós somos servos. Temos que ter obediência ao Pai, temos que honrar ao nosso Senhor, honrar com nossa vida e honrar também com atitudes. O Senhor espera de nós honra, com nossa vida e com nossos recursos. O diabo, ele paga para as pessoas adorarem. Não foi o que ele disse para Jesus?
tudo te darei se prostrado me adorares. E tem um monte de gente que cai nessa, vende a alma para o diabo por fama, dinheiro, recursos, enfim. Querido, querida, Deus não está interessado em tomar o que é nosso, Deus está interessado em nós. Deus tem para nós uma vida abençoada, Deus tem para nós uma vida abundante, uma vida feliz e próspera. Nós temos que crer, nós temos que obedecer, nós temos que fazer a nossa parte. No que tange a vida financeira, falo sempre de 3 coisas fundamentais. A primeira delas é trabalho, nós temos que trabalhar. Porque tem gente aí, filho do diabo, que o trabalho do filho do diabo é roubar o que é dos outros. Tem ou não tem? Isso acontece ou não? Irmãos, no nosso país, roubam por dia quase 2.000 celulares. Por dia. Você tem noção do que é isso? Roubam por mês milhares de carros e motos. Está aí o roubo. Os filhos do diabo roubam trabalhador. Entra na casa dos outros para roubar. Isso acontece ou não? Quem é filho do diabo faz isso, rouba, rouba, rouba. Nós, como filhos de Deus, nunca jamais podemos roubar a Deus. Nós temos aqui honrar. O princípio do reino é: dai e ser-vos-á dado. Deus quer que tenhamos, desfrutemos e repartamos. Entendeu? Quando honramos e fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Trabalho honesto, né? Administração e fidelidade ao Todo-Poderoso. Se coloque de pé, por gentileza. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Pegue então aí no seu bolso, na sua bolsa, na sua carteira. O dízimo é 10%, mas tem que ser a primeira parte. A oferta pode ser menor que o dízimo, igual ao superior, ela só tem que ser a melhor. A oferta também é uma semente, a Bíblia compara com a semente, e onde há semeadura, também haverá colheita. Se você já trouxe aí preparado seu santo dízimo, sua oferta, seu pregador telhado, vem aqui à frente, a primícia, tem que entrar primeiro na arca. Se você quiser dizimar, ofertar através do cartão, vem aqui na Evangelista Ana, passa na maquininha. Quem quiser fazer o Pix, tem ali o QR Code, tem colado aí na cadeira à sua frente, tem nos envelopes, e aí fazendo o QR Code, peço a gentileza, fazendo por Pix, né? Peço a gentileza de enviar o comprovante nesse número ali, para eu consagrar o altar que santifica a oferta. Pastor, e se eu não tiver nada mesmo? Não tem problema não, bota a mão no seu coração, diga para ele: meu Deus, não tenho hoje, mas eu quero ter, me dê muito dinheiro, abençoe a obra das minhas mãos, porque de tudo que o Senhor me der, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou te honrar. Só não diga que não tem teto. Levante ao céu, meu Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso. Tem aqui em tua casa, meu Deus, homens e mulheres que te amam, que te honram, que te adoram, homens e mulheres que são filhos amados, Pai. Separaram para o Senhor a primícia da renda, separaram para o Senhor a melhor oferta. Se agrada dele, se agrada dela, se agrada do dízimo do dizimista, da oferta do ofertante. Nós consagramos ao Senhor a vida dele, a vida dela, o dízimo, a oferta, que chegue às suas narinas como cheiro suave e agradável, e além de receber e se agradar, cumpre a tua boa palavra. Libera, meu Deus, esse aumento de salário, essa promoção de cargo, as vendas, os contratos, os clientes, os negócios, que a fidelidade do teu povo, o Senhor faça voltar a ele, a ela, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, porque o teu povo tendo, teu povo vai dizimar, vai ofertar, vai te honrar, e nós vamos manter essas portas abertas, essas luzes acesas, o teu evangelho sendo pregado, aqui e através da rádio, da TV, vidas sendo salvas, libertas, abençoadas, edificadas, e acima de tudo, o teu santo nome sendo glorificado, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Sai do seu lugar com alegria, deposite aqui uma das arcas, venha com alegria. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. Diaconisa Flávia vai dar a bênção final, vou lá para a porta te dar um abraço, abra assim os seus braços na posição de receber, tudo que ela profetizar e você crer, digam assim, seja bem alto, bem forte. Domingo agora temos reunião, 8, 3 e 18 horas, vamos continuar a campanha, os milagres de Jesus na minha vida, venha, 8 horas. Deus te abençoe, tenha um final de sexta-feira maravilhoso, um final de semana abençoado, Deus abençoe e viva Jesus.
Abra bem os seus braços na posição de receber. E tudo aquilo que eu disser, você vai dizer assim, seja bem alto e bem forte. Que o Senhor vos conceda a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da saúde, a bênção da prosperidade. Que o Senhor vos leve em paz para os vossos lares e vos guarde no seu infinito amor, não somente hoje, mas para todo sempre. Leve essas bênçãos para dentro de você, se abrace, se ame, se valorize, receba o abraço do pastor, o abraço de cada obreiro que colaborou para o andamento desta obra. Agora aperte mais forte. Esse é o abraço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga a Ele o quanto você o ama, o quanto você o adora. Saiba que Ele te ama infinitamente mais. Que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, a rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos juntos vamos dizer um assim seja, bem alto e bem forte. Assim seja. E viva! Glória a Deus, vai na paz, vai na bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo.